Como sempre, tem gente chegando pela primeira vez, eu gosto de me apresentar. Então, para quem está chegando pela primeira vez, eu sou Lisa Kunen, sou educadora há mais de 20 anos, sou mãe da Ana Luísa e do Júlio Henrique. E eu ajudo mães e pais nessa arte de educar aí, né? Para que tenham filhos obedientes em 4 semanas, sem surtar, sem gritar, sem fazer a criança se sentir pior, mas, em compensação, a gente usa de firmeza, sim, firmeza sem violência, mas a gente tem que ser firme, né? As crianças têm que entender que tem regras, que tem normas, que tem gente com autoridade na casa, e com isso a gente trata as crianças com gentileza, com respeito, que também não é mimar a criança, né? A gente precisa ter o equilíbrio aí dos dois. E quando eu falo de obediência, para quem está chegando aqui pela primeira vez, estou vendo muitas lindonas chegando aqui no Instagram que já são raízes. Sejam bem-vindas, viu? Gostoso ver vocês aqui. Quando a gente fala de obediência, eu não falo aquela obediência de antigamente, né, lá no passado, aonde os pais davam a ordem e a criança tinha que correr obedecer. Sim, senhor, sim, senhora, aquela obediência de soldadinho, não. É uma obediência aonde cria um clima gostoso, onde a criança te admira, aonde ela se sente segura, ela sabe que você quer o melhor para ela e ela te admira, e vem o respeito e a obediência, né? Junto disso daí. Então é sobre esse tipo de obediência que a gente fala. Vamos comentar hoje sobre esse tema que tá aí, ó. Se você fala para o seu filho, para sua filha, bom trabalho, né? Vamos ver o que a disciplina positiva, o que os pesquisadores, psicólogos, o que as pesquisas dizem sobre isso, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso daí hoje. Quero saber, comenta aqui qual mãe, qual pai que já falou ou fala para a criança, né? Bom trabalho, você fez muito bom, gostei do resultado, você é inteligente. Quem fala essas frases ou já falou em algum momento para as crianças, comenta aqui, tá bom? Quem já falou. E eu, como educadora, como professora, já falei várias vezes isso para os meus alunos, viu? Até a gente entender e a gente aprender as coisas. Então, eu já vou ser a primeira a erguer a minha mão, porque, como eu falo sempre, aqui a gente não é perfeita e longe de ser perfeita, mas a gente está aqui em busca da gente aprender, da gente entender as coisas, entender o porquê das coisas. Então, isso que a gente vem aqui refletir. Então, confesso que eu já falei, tá? Já estou erguendo a minha mão, já estou assumindo aqui as minhas frases. Deixa eu ver, várias mamães já estão comentando aqui, ó. A Pati fala sim, a Andréa Moreira, falo sempre, falo sempre. A Maria fala, a Luciana Rodrigues fala, a Letícia fala sempre, a Nath fala sempre, a Vanessa, estou falando e ele fica muito feliz. Madalena, falo sempre. Bom dia, Liz, eu falo sempre de formas diferentes. Então, vamos lá. A Jan, é, a Jan, Cleidiane, já falei várias vezes. Amanda, meu esposo e eu já. Ótimo. A Grazi diz que fala. Então vamos lá. E vocês acham que tem problema em falar, fazer elogios para a criança, ou não tem problema nenhum em falar elogios para a criança, né? Como eu falei, já falei muito, eu confesso para vocês que eu achava que não tinha problema nenhum. Sempre achei que, né, faz bem sentir elogio. Quem que não gosta de sentir elogio, não é verdade? Quem não gosta de se sentir elogiado? A gente pensa, nossa, o elogio coloca a gente lá para cima, faz a gente deixar feliz. Como que um elogio pode dar problema? É claro, Lisa, que elogiar faz bem, né? Aí, ó, a Andréia acha que não tem problema nenhum. Com certeza. Se achasse que tivesse problema, não ia falar, né, Andréia? Não é verdade? A gente quer o melhor para os nossos filhos, para as nossas crianças. Então, vamos lá. Ó, a Paty acha que não tem problema, tá? Olha, entre elogiar e usar palavras que ferem, que ofendam, com certeza o elogio é bem melhor, não é verdade? Então, vamos conversar um pouquinho, gente? O que tem por trás dos elogios, né, André? Eu gosto de elogios.
Andréia, eu também adoro elogio, né? Então vamos lá, gente, vamos começar a entrar no tema então. A gente vai bater um papinho, a gente vai conversando para a gente poder, né, fazer um esquenta. Olha, a Lúcia aqui, ela diz que incentiva sempre. Vovó Lúcia, mas como que você incentiva? Fala uma frase aí que você usa com, não sei se você tem um ou mais netinhos, mas que você usa com a criança. Conta para mim, esse incentivo vem de que forma? Quero saber, tá bom? Conta aí. Então vamos lá. Ó, a Madalena diz que não tem problema nenhum, faz a criança se sentir bem. Ótimo. Então vamos lá, vamos conversar. Só estou esperando a vovó Lúcia comentar aqui como que ela usa esse incentivo, tá? Porque ela falou uma coisa aqui que chamou atenção. Ó, a Paty, parabéns, viu como você consegue? Tô gostando de ver. O Fernando, assim como a correção e elogio tem que ter propósito de ajudar no crescimento. Vamos conversar sobre isso. Ó, estão vindo umas coisas aqui que já estão me chamando a atenção. Já estão acendendo umas luzinhas aqui para a gente discutir, né? Para a gente poder começar a falar. Olha, acho que é a Ju, né, Ju? Me lembra, Frutuoso Nascimento é você, Ju? Eu não associei ainda, tá? Sou difícil de associar os nomes com. é, como que fala? Com o nomezinho de vocês no Instagram. Então, se for a Ju, ela fala: ai, que lindo, que capricho ficou sua lição, tá? Eu sempre digo que você consegue porque você é inteligente. Isso, elogiar sem propósito pode ter efeito contrário. Tô gostando das coisas que vocês estão colocando aí, hein? A Jocely, então tá, Josi, desculpa, confundi você com a Ju, tá bom? A Jocely também é mamãe uau, por isso que eu confundi. Sabia que era aluna, mas estava confundindo os nomes. A vovó Lúcia falou assim, ó, falo sempre, ai que lindo, tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre o que a ciência tem aí para nos dizer? Então, olha, o que eu vou falar para vocês é baseado na pesquisa da psicóloga Carol Dweck, da Universidade de Stanford, da cidade de Nova York, tá? Ela é muito renomada, tem muitas pesquisas sobre isso. Aliás, só se fala nas pesquisas dela porque ela levou 40 anos. 40 anos, gente, isso daí é uma vida, tá? Fazendo pesquisa do que os elogios causam nas crianças. E eu me animei aqui quando eu vi a vovó Lúcia que colocou, eu incentivo sempre. Eu falei, uau, essa vovó é super uau, incentiva os netinhos, né? Então a gente precisa ver qual que é a diferença entre incentivar e elogiar. O que causa um e o que causa o outro, tá? Então, deixando claro, não é a Lisa que acordou e de repente falou: a gente vai falar hoje sobre elogio e vou trazer algum assunto do além. Não, a gente traz aqui coisas de estudos científicos, coisas que já foram validados pela ciência, tá bom? Com muita pesquisa e muita responsabilidade sempre. Então, vamos lá, vou contar o que a Carol fez, tá? Imagina só, 40 anos estudando, ela deve ter estudado muita coisa. Então, a Carol, ela foi numa escola, tá? Dentro de várias, tem muitas pesquisas que ela fez, muitas. Mas eu vou pegar um exemplo de uma pesquisa que ela fez para a gente poder entender, tá? Então, ela foi numa escola, ela e os auxiliares, os pesquisadores, e pegaram crianças, tá? Para poder fazer o experimento. Então, ela deu uma atividade para em torno, se eu não me engano, era 200 crianças, deu essa atividade para elas, uma atividade do nível médio, tá? Não era uma coisa super fácil, mas também não era nada difícil, era algo que as crianças conseguiam desenvolver. E ela deu essa atividade para as crianças fazer. Crianças com idade ali de segunda, quarta série, tá? Do primário, mais ou menos. E aí, o que aconteceu? As crianças fizeram a atividade e retornaram. Ela e os auxiliares dela corrigiram as atividades. E eles separaram em 2 grupos. Para um grupo, ela colocou assim: parabéns, você é inteligente, tá? Para metade. E devolveu a atividade corrigida com essa informação: parabéns, você é inteligente. Para outra metade, ela colocou assim: parabéns, você se esforçou para fazer a atividade.
Então, ela devolveu com duas frases. Uma, parabéns, você é inteligente, e outra, parabéns pelo seu esforço, tá? Então, devolveu a atividade para o grupo. E aí eles receberam. No outro dia, ela pegou e ela foi propor uma outra atividade para esse grupo. Nessa atividade, ela colocou assim: olha, vocês podem escolher. Tem a atividade A, que é mais fácil, tem a atividade B, que é mais difícil. Vocês podem escolher qual atividade vocês querem fazer. Adivinha o que aconteceu? 99% dos alunos que receberam a frase parabéns pelo seu esforço foram na atividade mais difícil, tá? Enquanto que os alunos que receberam ali a mensagem parabéns, você é inteligente, a maioria, eu não lembro 90 e quantos por cento, tá? Muitos dados na pesquisa, mas foi mais de 90%, foram para a atividade mais fácil. Vocês conseguem imaginar o que tem por trás disso daí? Que conclusão que ela chegou com as pesquisas, com as experiências que ela fez? Acontece o seguinte, ó, que conclusão que ela chegou, tá? Isso ela chegou não só nessa pesquisa, tá? Isso daí foi uma das pesquisas que ela fez. Como eu falei, ela levou 40 anos pesquisando. Ela acompanhou o desenvolvimento dessas crianças que recebiam elogios, parabéns, você é inteligente, e ela acompanhou o desenvolvimento das crianças que recebiam frases de incentivo, parabéns pelo seu esforço. E ela acompanhou, já vou chegar lá na vida adulta qual foi a conclusão. Mas vamos voltar para essa pesquisa, para essa experiência que ela fez. Por que as crianças que receberam parabéns pelo seu esforço, 99%, foram na atividade mais difícil? Porque ela foi motivada a se esforçar. Ela foi encorajada a tentar, a experimentar. Você se esforçou. Não importa aonde você chegou, mas o seu esforço é o que valeu a pena. Então ela não tinha nada a perder, né? Ela estava motivada a enfrentar desafios. Então ela foi na atividade mais difícil, tá? E grande parte deles conseguiram desenvolver a atividade mais difícil. E tinha crianças que falavam assim: eu adoro desafio, eu adoro ser desafiado, ser desafiada. Ela conta, né? A pesquisa é longa ali, o comentário dela. Então, as crianças falavam isso, como elas se sentiam motivadas. As crianças que receberam você é inteligente, o que acontece? Ela ficou com medo, as crianças ficaram com medo de pegar uma atividade mais difícil e de não conseguir resolver. E aí acontece duas coisas. Primeiro, ou a criança vai pensar: eu não vou conseguir resolver, eu não sou tão bom assim, né? Como imaginam que eu sou. Ou a criança pode pensar: ah, eu já sou inteligente, eu não tenho que mostrar nada para ninguém, eu não preciso fazer essa atividade difícil, eu já sou inteligente, eu já sou boa. E aí levou ela para o comodismo, a fazer a atividade mais fácil, tá? Então, quando a gente simplesmente elogia o fim, a gente não desperta na criança a vontade, a motivação de enfrentar os desafios, de experimentar, de se arriscar, tá? Ou elas acham que elas já são boas o suficientes e elas não têm que provar nada para ninguém. Eu posso pegar o mais fácil porque eu já sou boa, eu já sou inteligente, eu já sou linda, eu já sou maravilhosa, eu não preciso mostrar nada para ninguém. Ou a criança, sabe quando a criança faz um desenho lá, né, que não ficou bonitinho, a gente fala: ai, que lindo, ai, como você desenha bem, nossa, né? Você é um salvador dali, da arte, tá? A criança ela pensa assim: mas, gente, eu não sou tudo isso. Então, a criança sabe quando ela não é tudo isso. E aí ela tem medo de se arriscar e você acabar descobrindo que ela não é tudo aquilo, entende? Então, isso foi o que ela percebeu, o que ela notou. E agora ela acompanhou ali essas crianças, né, ao longo desses 40 anos, e as crianças
que quando ela encontrou, né, essas crianças que passaram pela pesquisa, que receberam elogios, quando ela encontrou essas crianças lá na vida adulta, qual foi a pesquisa, né, a base de dados que ela teve? As crianças que receberam sempre elogios, você é inteligente, ai que lindo que você fez, bom trabalho, você faz tudo perfeito, né? Que recebiam esses tipos de elogio, tiveram medo de se arriscar lá na frente. Não fizeram a faculdade que queriam ter feito, não fizeram o curso mais concorrido para poder entrar na faculdade, porque elas tinham medo de enfrentar os desafios. Então, eram adultos que não estavam, a grande maioria, tá? Tem as exceções, a gente sempre fala da maioria. Tinha adultos que não estavam realizados, não estavam felizes, estavam frustrados, que perceberam lá na frente que eles não eram tudo aquilo que foram contando que eles eram. Em compensação, aquelas crianças que foram sempre desafiadas, que foram encorajadas, que foram incentivadas a fazer alguma coisa, a se superar, essas sim não tiveram medo de nada. Essas não tiveram medo de enfrentar o vestibular mais concorrido, não tiveram medo de se arriscar em algo que sabiam que iriam sair da zona de conforto. E esses adultos estavam muito mais realizados que aqueles que receberam os elogios, tá? E a gente sempre fala para a criança, né? A gente pai, a gente mãe, a gente acha as coisas que os filhos fazem lindos. Eu me policio sempre. Quantas vezes não vem até aqui para falar, né? Nossa, que lindo! Ai, você é inteligente. A gente quer fazer isso, a gente quer falar isso, né? Com certeza. Mas o que a gente precisa fazer? A gente tem que mostrar para a criança que a gente está acompanhando o processo, tá? O processo, passo a passo. A Paty está fazendo perguntas, vamos ver se eu consigo responder aqui agora, tá? Nessa parte que eu vou entrar, viu, Paty? A gente precisa acompanhar a evolução. Às vezes a gente só olha para os nossos filhos, a gente só quer ver o resultado pronto, né? A gente manda a criança arrumar a cama e a gente só quer entrar lá e quer ver a cama perfeita, a cama linda, sem nenhum amassadinho. A gente só quer ver o trabalho pronto. E se ainda a criança deixar alguma partezinha torta, pode ser que a gente vai dar uma bronca porque ela não acertou, não é verdade? A gente precisa mostrar para a criança que a gente está de olho, que a gente está acompanhando. Nossa, eu vi que você teve a iniciativa de arrumar a cama, muito bom. Olha, eu observei como você esticou a cama. Como que você está se sentindo com a cama que você arrumou? Você deve estar orgulhoso, orgulhosa de você mesmo, não está? Quando a gente fala isso, a gente mostra para a criança que ela tem que estar feliz com o resultado. Porque se a gente fala, eu estou feliz, eu estou orgulhoso, eu estou orgulhosa, a gente cria uma dependência na criança, aonde ela está buscando sempre os nossos elogios. Mamãe, eu fiz certo? Mamãe, você está feliz? Mamãe, eu sou bonita? Mamãe, eu sou inteligente? E a criança fica procurando sempre a aprovação nossa. E vai crescer aquele adulto dependente das aprovações, né? Um adulto que não vai conseguir se autorrealizar com as ações que ele faz. Então a gente tem que mostrar para a criança que ela tem que fazer as coisas e ela tem que se orgulhar daquilo que ela fez. Ela tem que se motivar porque ela está fazendo. E a gente observa, olha, prestei atenção no seu esforço. Olha como você se dedicou. Criança foi fazer atividade. Nossa, olha como você evoluiu da aula passada para essa aula. Como você está se sentindo hoje? Deixa a criança falar do sentimento dela. Deixa a criança expor como ela está se sentindo. Aí você pode falar, olha, eu no teu lugar eu também estaria muito orgulhoso, muito orgulhosa. Então, a gente precisa substituir os elogios pelos incentivos. O incentivo, sim, vai colocar a criança a entrar no movimento, né? A sempre procurar fazer cada vez mais. A criança vai querer experimentar, a criança vai querer se desafiar, né? A criança vai querer buscar os desafios. Se a gente fala só os elogios, muito bom, né? Que lindo que você fez, você é inteligente, a criança se acomoda.
tá? E aí acontece muitas vezes, pode ser, aquela criança que fica acomodada, que não quer fazer nada, que não quer experimentar nada, que fala eu não consigo, eu não sou capaz. Por quê? Porque ela não se sentiu motivada, ela não se sentiu preparada, né, para poder colocar as coisas em prática aí. Então, essa reflexão, gente, que a gente precisa fazer. Qual que é a forma da gente poder fazer com que a criança se sinta capaz, motivada? E a vida, gente, é um desafio, não é verdade? A vida é um desafio diário, tá? A vida a gente sempre está enfrentando desafios, sempre a gente tem que se superar, sempre acontece alguma coisa que a gente não estava esperando e a gente tem que aprender a lidar. Então, a gente precisa colocar aí, ensinar as nossas crianças a se motivarem com os obstáculos, não pararem na hora que surge o desafio e pensa, poxa, mas eu sou tão boa, se eu fizer isso daí me estrepar, como que fica? Acho melhor deixar para lá, né? Vão descobrir que eu não sou inteligente desse jeito. Então a gente precisa dar uma pensadinha aí, o que tem, né, por trás dos elogios e dos incentivos. Para quem quiser, né, pesquisar, ler um pouquinho mais sobre isso, então pesquisa lá no Google a Carol Dweck. Nos sites americanos você vai encontrar muita coisa falando sobre isso e já ajuda a gente a abrir um pouquinho a mente aí, né, para a gente poder entender o que tem por trás dos elogios. Agora eu vou fazer uma pergunta, né, para vocês. Eu vi que a vovó Luciana colocou aqui que o filho, que o netinho é uma netinha, tem 3 anos. Então entendi. Agora eu vou pedir para vocês comentarem aqui comigo, mandar aqui para mim, se vocês conseguiram entender a diferença de elogios e de incentivo. E depois dessa live de hoje, qual a decisão que você está tomando? Lisa, não vi nada demais, eu vou continuar elogiando os meus filhos. Está tudo bem. Lisa, eu entendi. A partir de hoje, eu vou procurar me policiar e vou incentivar a criança. Está tudo bem também, tá? Quero só saber que vocês compartilhem aqui comigo, a partir do que a gente conversou aqui, qual é a decisão que você está tomando daqui para frente. Kelly Silveiro, Kelly maravilhosa. Assim que terminar a live, ela tá salva, vai ficar salva aqui no IGTV, tá? E no Face também. Volta lá e assiste um pouquinho que eu falei dessa questão de elogio e de incentivo, tá bom? A Nath, vou me policiar mais nos elogios e incentivar mais. A Dianinha, quando ele consegue fazer qualquer coisa, sempre falo a palavra excelente. Dianinha, você consegue substituir por um incentivo? Ao invés de fazer um elogio excelente ou muito bom, você consegue imaginar agora que forma que você poderia incentivar? A Adri Kozer disse, essa fala me fez uma boa reflexão. Meus filhos se cobram muito quando não alcançam o seu objetivo. Choram de birra. Aí, ó, muito bom, Adri. Obrigada por compartilhar, tá? Isso que eu falo, o que acontece por trás, né, da criança. E às vezes elas têm uns comportamentos que a gente fala que a criança é desobediente, que faz as birras, que chora, e a gente tem que entender tudo o que tem por trás, né, desse comportamento. Obrigada por você compartilhar, viu? A Paty, vou incentivar mais a minha pequena. A Nani Butterfly, elogio, acomoda, incentivar, impulsiona e leva a criança a ficar mais motivada a novas experiências. Ótimo. A Dianinha colocou, então, acho que entendi. A Letícia, sim, com certeza, vou tentar incentivar, mas provavelmente dar uns escorregões nos elogios. Normal, viu, Letícia? Como eu falei, às vezes me vem uma vontade de elogiar, às vezes até escapa um elogio ali, mas a gente rapidinho já vem com incentivo junto, tá? E vou tentar, não, troca o tentar. Vou incentivar, tá bom? Vou incentivar é mais poderoso que vou tentar, combinado? Andréia, eu entendi, mas vou continuar do jeito que faço, porque ao mesmo tempo que elogio, incentivo. Mais incentivo que elogio. Tudo bom. A Ana Rubia, entendi, vou incentivar ao invés de elogiar. Me fez refletir muito. A Fernanda também vai incentivar mais ao invés de só elogiar.
A Dani, entendi, mas quando elogio ou critico, falo espontâneo. Mas vou tentar mudar isso. Controlar, falar, incentivar mais. Ó, deixa eu falar uma coisinha para vocês. A gente vem não sei quantos anos fazendo a mesma coisa, né? 20 anos, 30 anos, 40 anos. Não vão pensar que a gente vai sair da live e as coisas vão fazer assim, ó, vai ser tudo diferente. Não vai, tá? E eu gosto de falar porque senão às vezes tem mães que podem se frustrar, tem pai que pode se frustrar. A gente é o que eu sempre falo aqui? A gente é humano, tá? Nós não somos perfeitos. E isso faz parte do ser humano. A gente vai aos poucos mudando a nossa mentalidade, às vezes escapa, a gente fala sem querer, daqui a pouquinho a gente já fala diferente. E é um exercício. O nosso cérebro precisa de um tempo para poder entender esse exercício que a gente vai fazer. Então, vai fazer elogio e não tem problema nenhum nisso, tá? Não é para se sentir mal. Ai, meu Deus, eu fiz um elogio e agora prejudiquei minha criança. Não, não é assim. A gente vai procurando, incentivando, cada dia a gente vai sendo melhor e assim a gente vai fazendo as mudanças, tá bom? Combinado? Sempre que eu falo aqui, sem culpa, tá? Sem culpa, sem sentir mal, mas aprendendo, colocando em prática para poder ser melhor. Amanda, entendi perfeitamente. Incentivos irão preparar a minha filha para a vida, vão mudar as estratégias. Ah, Mariana, parabéns, Lisa, sensacional. Nunca havia pensado nesse sentido. A gente, só quando conhece, né? Quando a gente vê o que tem por trás, não é verdade? Se alguém tivesse simplesmente chegado e me falado, ó, Lisa, para de elogiar, que isso daí tá dando ruim para criança. A partir de hoje não elogia. Eu ia pensar, gente, essa pessoa tá louca, né? O que tem por trás? Então, é por isso que eu gosto de trazer aqui, para a gente poder refletir, para a gente ver o que a ciência está dizendo, o que diz os estudos, 40 anos de pesquisa, gente, é uma pesquisa muito séria, né? E ela, a Carol, ela é uma pessoa assim que ela é muito conceituada, ela é muito respeitada na área dela, não é uma pesquisa qualquer. Então, quando a gente entende o que tem por trás, abre a nossa mente, a gente consegue enxergar as coisas de uma outra forma, né? Então, por isso que eu gosto muito de trazer para vocês. Explicar de onde eu falo, explicar a fonte, de onde eu estou trazendo. A gente faz algumas vivências. Ontem, na live de ontem, a gente fez uma, né? Para a gente poder entender o que acontece com o irmãozinho mais velho ali, por que ele muda de comportamento, por que ele fica desobediente. A gente só culpa a criança, que a criança é desobediente, que a criança ficou terrível. Mas quando a gente se coloca numa situação similar, né, que a gente comentou, a gente fez uma brincadeirinha, se o marido chega com outra mulher em casa, se a esposa chega com outro homem em casa, a gente começou a entender, a gente se colocou no lugar da criança. E aí a gente viu que não tem nada de errado com o comportamento da criança. Ela está pensando, sentindo e decidindo sobre alguma coisa que está acontecendo de maneira equivocada. E a gente tem que procurar, então, ver a forma que a gente pode fazer. Então, hoje eu trouxe também mais essa reflexão aí, né, que é melhor do que eu chegar para vocês e só falar, gente, a partir de hoje deixa o elogio, vamos incentivar, vida que segue, vamos embora, né? Tem gente que vai elogiar e vai incentivar, tem gente que vai incentivar e tá tudo bem, né? A gente é livre para poder educar os filhos e cada um escolher a forma que quer seguir. E isso não tem nada de errado, não é verdade? Aqui, Mundo Doces colocou, nossa, nunca tinha pensado na diferença entre elogio e incentivo. Vou tentar incentivar mais. Ó, perfeito, só vamos colocar assim no final. Vou incentivar mais, combinado? Vamos ajudar o nosso cérebro aí a já começar a colocar em prática. Garganta já tá falhando aqui. Deixa eu ver aqui a Kelly. Eu incentivo e mimo demais. Vou assistir a live toda depois, mas já vou incentivar. Kelly, vamos trocar o mimo por gentileza, combinado? Vamos falar de mimo alguns dias aí mais pra frente, mas incentivar isso aí, ok, tá bom? Me surpreendi, pois achei que estava, opa, subiu aqui, fazendo certo em só elogiar. A gente sempre aprendeu, né, que a gente tem que elogiar os filhos, que a gente se sente bem, que a gente tem que elogiar
para eles se sentirem bem, para eles verem que eles são capazes, mas acontece que as pessoas não ensinam para gente o como fazer, né? E a gente acha que elogio é isso daí. É muito bom, parabéns, você é lindo, né? Você é titiquinho da mamãe, você é inteligente, e é o paparicar. Não é. É o incentivar para a criança poder sempre estar disposta a sair da zona de conforto, em busca dos desafios, né? Quando você sai da zona de conforto, a gente cresce. Pare e olha na sua vida um pouquinho. Quanta coisa você já superou? Quantos desafios você já enfrentou na sua vida? Imagine se você tivesse pensado, eu não preciso de esforço nenhum, não preciso fazer nada, eu já sou inteligente, eu já sou o máximo, aonde você estaria, né? Então, o encorajamento, o incentivo, motiva a gente a mudar de patamar, a gente evoluir, a gente subir os degraus, tá? Tudo bem se eu não conseguir, tá ótimo, eu vou poder aprender com o meu erro, né? Quem disse que eu tenho que ser perfeita? Eu tenho que ser cada dia melhor, que é o que a gente comenta aqui. Eu tenho que ser cada dia melhor. Então, a gente vai se superando e eu vou experimentando. E se eu errar, tá tudo bem. O que eu posso fazer diferente? E aí a gente vai procurando melhorar, né? A alcançar os degraus. Combinadinho, gente? Meninas lindas do meu coração, deixa eu só ver aqui a Kelly. Liz, o que faço em relação à professora? Porque o Danilo desanimou muito na escola, porque a professora não incentivava. Olha, Kelly, em relação à escola, pensa assim, as professoras são iguais a gente, né? Eu sou professora e eu comecei aqui no início dessa live, eu falei que eu já elogiei muito os meus alunos, né? Só mais para frente que eu comecei a entender, né? Que a gente sempre estudando, que eu comecei a mudar a forma. Então, às vezes, a professora, que eu falo, não viu coisa que você ainda viu. E tem a questão do teu filho. Conversa com seu filho, pergunta o que incomoda. E tenha uma conversa com a professora, entendendo que ela também é um ser humano como a gente, né? Coloca a situação, procura juntas buscarem uma solução, coloca o que está acontecendo. Você pode colocar, olha, eu vi sobre isso, o que você acha sobre essa situação de incentivar? Vamos tentar fazer dessa forma, né? Então eu acho que tem que conversar sim, principalmente pela criança, né? Mas você pode procurar ouvir dela a forma que ela pode ajudar e você pode sugerir, ver se ela aceita ou não. Às vezes ela tem alguma outra estratégia, alguma ideia. Várias professoras são muito criativas, estão sempre dispostas a ajudar, a contribuir. Muitas são mães também, entende o que a gente coloca. Então, eu falaria, tá? Teria uma conversa bem tranquila, numa boa com a criança, para ver se juntas chega num acordo aí, tá bom? Ó, a Kelly já criou uma hashtag para nossa live, ó, vou incentivar mais. Então, essa live é hashtag vou incentivar mais. Amei, tá bom? Gente, estão falando aqui quais as frases de incentivo que pode usar. Gente, Rita, maravilhosa, né? Agora que eu te achei aqui. Olha, tem muitas formas, tá, da gente incentivar. Eu citei aqui o exemplo de você acompanhar o processo, tá? Não simplesmente elogiar o trabalho pronto. A criança sentir, ela perceber que você está de olho nela, que você está acompanhando a evolução nela, tá bom? Vamos supor que a criança trouxe um desenho para você. Em vez de você falar, ai, que desenho lindo, você pode falar para a criança, nossa, eu adorei as combinações de cores que você usou. Nunca pensei que o azul com o vermelho ficaria tão bonito. O que você achou dessa combinação de cores que você fez? A criança vai perceber, nossa, eu pensei em colocar duas cores e deu bom. E se eu misturar outras cores no próximo? Então, ela vai ser motivada, sabe, vai experimentar coisas novas. Então, no programa, gente, tem aula, tem módulo que eu falo só sobre incentivo, é muita coisa, tá? A live eu trago aqui para vocês o porquê, para, né, abrir o olho e dou alguns exemplos. Agora, o conteúdo mais aprofundado mesmo, aí tem no programa, tem no método, tá? Porque senão aí eu precisaria aqui de passar quase a manhã inteira fazendo live só explicando sobre esse assunto. Mas eu quis que vocês entendessem a diferença de elogio e de incentivo. E incentivo a gente acompanha o processo, a gente pergunta para a criança como ela está se sentindo. Não é você que vai avaliar.
tá? Não é a sua opinião. Ah, eu achei você maravilhoso, eu achei que está excelente, né? Ah, você foi perfeito. Não. Filho, filha, como você se sentiu? Isso é o que importa, tá? O sentimento dela. Ah, eu me senti bem. Você gostou do desenho que você fez? Você está feliz? Ai, gostei. Ai, não gostei. Por que que você não gostou? Aonde você pode melhorar? Vamos tentar de novo? E assim vai. E assim a gente incentiva a criança até que ela fique realizado com o esforço que ela teve, tá bom? Procurei explicar o máximo que dá no tempo que eu tenho, tá? Agora, muito detalhe aí é no programa, tá bom? Gente linda aqui que me acompanha nas redes sociais. É, a Isabela aqui no YouTube. Sou de Roraima, tenho filho de 2 anos e já assisti alguns vídeos. Tô fazendo tudo errado. Vamos melhorar, tá bom? Nada de estar fazendo tudo errado. Vamos ver aonde a gente pode estar melhorando para a gente ser mães melhores cada dia. Combinado? Gente, beijo grande para vocês. Muito obrigada pelo carinho, obrigada pelo retorno de vocês. Hoje melhor que ontem, perfeita a gente nunca vai ser. Combinado?